No vídeo de hoje eu quero começar a tratar sobre os ditongos crescentes. Já gravei alguns vídeos aqui no canal sobre ditongos ultimamente e hoje então ditongos crescentes, que é uma categoria dos ditongos. É um tipo de ditongo, né? E só para revisar o que é ditongo. Ditongo é um encontro na mesma sílaba de vogais, uma semivogal e uma vogal, ou uma vogal e uma glide. Também se dá esse nome, usa-se esse nome glide, na verdade, na maioria das vezes. E então na mesma sílaba ocorre esse encontro, né, de uma vogal e uma semivogal. E aí existe uma categorização, né, de ditongos crescentes e ditongos decrescentes. Esse tipo de assunto eu estou construindo aqui no canal com base neste livro, caso você tenha interesse. É um livro de fonética e fonologia da Thaís Cristófaro Silva. Foi um livro que eu utilizei na Faculdade de Letras na disciplina de fonética e fonologia. Fonética e fonologia é uma área de estudos da linguística que se preocupa basicamente em descrever e transcrever os sons da fala humana. Então, esse é o propósito da fonética, principalmente. Vamos lá, então. Ditongos crescentes. Ditongos crescentes consistem em uma sequência de glide vogal, ou seja, de semivogal e vogal. O glide que ocorre na parte inicial de um ditongo, ou seja, a semivogal que ocorre no livro não está escrito essa palavra semivogal, mas para mim fica mais fácil entender dessa forma do que glide. O glide que ocorre Bom, na verdade eu nem sei se eu estou pronunciando certo. Será que é glide ou é glide? Não sei. Eu acho que é glide. O que significa isso em inglês eu também não sei. A semivogal que ocorre na parte inicial de um ditongo crescente pode começar em I ou U. E isso vai ser assunto dos próximos vídeos. Eu vou gravar um vídeo específico sobre ditongos crescentes que comecem em I e ditongos crescentes que comecem em U. Ditongos crescentes em português são sempre orais. Aqui vale a gente revisar, né, o que são, então, primeiro, o que quer dizer essa questão oral, né? Ditongos crescentes em português são sempre orais. Então, nós estamos falando aqui de vogais orais. Vogais orais, elas se diferem das vogais nasais. As vogais orais são aquelas que ocorrem no trato vocal, que nós nos expressamos, que é produzido no nosso trato vocal, sem obstrução de ar, né? Vogal é isso, todas as vogais são assim, não há obstrução de ar. Então, você mesmo pode fazer o teste. A, E, I, O, U, veja que o ar passa livremente. É diferente da consoante, por exemplo, B de bola. Fica obstruído, tá vendo? Enfim, tem várias formas de obstrução de ar que aí são as consoantes. Todas as consoantes sofrem algum tipo de obstrução de ar. E enquanto que as vogais, elas passam livremente. No caso das vogais orais, elas transitam, né, em toda a cavidade, em todo o trato vocal, melhor dizendo, sem nenhum tipo de interferência. A vogal nasal, ela passa pela cavidade nasal, então por isso que ela tem uma outra distinção, tem uma outra categorização para isso no português brasileiro. Então, em vídeos anteriores eu já tratei sobre isso, mas não custa revisar. Por exemplo, a palavra vim, isso é um I nasal, não é um I oral. O I oral é I e o I nasal é in, I, in. Ou então, E de in, E de E, Veja bem como é diferente. O A de A, O, U, Isso, então, é a diferença entre vogal oral e vogal nasal. Mas voltando ao vídeo, então, ele está nos dizendo que ditongos crescentes em português são sempre orais. Ditongos crescentes são sempre orais. Tá, e o que são esses ditongos crescentes? Já falei sobre isso no vídeo anterior, mas vou repetir. Ditongo crescente é melhor você pensar em termos de sílaba, para conseguir entender essa questão melhor sobre o que seja ditongo crescente e ditongo decrescente. Ditongo crescente, se você conseguir internalizar que uma sílaba, ela só é uma sílaba porque ela tem fases, ela tem elementos que compõem uma sílaba, ou seja, pensa uma sílaba graficamente. Antes eu vou até mostrar aqui no vídeo, mas tentar imaginar isso primeiro. Então, uma sílaba, ela tem, conforme você a pronuncia, quando você pronuncia uma palavra, existem esforços diferentes na produção dessa palavra, ao longo dela mesma.
Então, parafuso, parafuso. Veja que tem várias sílabas aí, porque nós não expressamos essa palavra de modo contínuo, sem nenhuma variação de força torácica na produção dela no trato vocal, utilizando o ar, né? Então, e o trato vocal, parafuso, 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 parafuso. São várias sílabas, né? Neste caso. Então, imaginando, sabendo agora que todas as palavras possuem sílabas, neste caso do português brasileiro, a gente divide ou entende a sílaba agora num gráfico. Imagina que uma palavra ela tem uma sílaba específica, existe no seu interior consoantes e vogais, e que ali existe um pico de sílaba. Primeiro, existe um gráfico que forma exatamente esse desenho aqui, ó. Nessa estrutura, essa parte mais alta do gráfico é o pico da sílaba. Existe uma parte antes de chegar a esse pico que se chama parte periférica de intensificação da força. Depois que essa força dessa intensificação chega ao pico, então vem a parte periférica de redução ou diminuição da força. Se você conseguir internalizar essa questão do gráfico da sílaba, fica mais fácil de entender o que é o ditongo crescente e decrescente. Eu tratei sobre isso no vídeo anterior, inclusive, mas estou reforçando aqui. O ditongo crescente, sem mesmo pensar na coisa teórica que a autora traz, pensa que é crescente em relação ao quê? Se eu acabei de dizer que toda sílaba é um gráfico, né? E que ela chega num pico. Então, ela é um ditongo, o encontro dos segmentos vocálicos dentro de uma mesma sílaba, crescente porque está tentando chegar até o pico dessa sílaba. E, informação muito importante, no pico da sílaba sempre é uma vogal. Sempre é uma vogal, não é uma semivogal ou uma glide, é sempre uma vogal. Então é crescente nesse sentido de que na parte periférica de intensificação da força você tem uma semivogal até atingir o pico, que sempre será uma vogal. Então, semivogal e vogal, semivogal e vogal. Então, vou repetir aqui o conceito. Ditongos crescentes consiste em uma sequência de semivogal e vogal, como eu acabei de mencionar. A semivogal ocorre na parte inicial de um ditongo crescente, que pode começar em I ou U, e isso vai ser assunto de outro vídeo, né? Ditongos crescentes no português são sempre orais, eu também já expliquei sobre isso. E agora, lista-se os ditongos crescentes que ocorrem no português, alguns aqui, né? Então eu vou mencionar alguns deles para nós pensarmos aqui, ó. A palavra acionista, acionista, acio, sio. Então aqui esse O, né? Sio, yo. Aqui o pico da sílaba é o O. Então, por que é uma crescente? Porque o I ele está intensificando a força até chegar no pico que é o O. Acionista na mesma sílaba. Próxima palavra, série, 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 série. Da mesma forma, o pico da sílaba, não da palavra, mas da sílaba, série, são duas sílabas, série. O pico da sílaba aqui é ria, série. Veja que é a vogal E que fica mais forte. Então você tem uma semivogal e uma vogal, e é crescente por conta de que essa semivogal está intensificando até chegar na vogal. Não vou repetir isso toda vez o conceito, agora vou apenas mencionar as palavras. Séria, 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 séria. Veja que a vogal final ali, né, ria, você tem a vogal, ocorre, né, o ditongo, e você tem a vogal no A e a semivogal no I. Sério no mesmo caso, né? Tênue, nui, nui, nui. A vogal é o I, né? Esse E. E a semivogal é o U. Árdua, uá, 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 uá. O que é o mais forte aqui? O pico da sílaba, uá, né? Vácuo, vácuo. Você quase não percebe o U aqui nesse caso, né? U, porque o ditongo está ocorrendo na segunda sílaba, vácuo, u. O O, então, é o pico da sílaba, enquanto que esse U é a semivogal. Beleza? Então esse foi o vídeo de hoje, ficou um pouco mais longo. E no próximo eu quero tratar sobre os ditongos crescentes com início em I. Ditongos crescentes com início em I. E depois ditongos crescentes com início em U. Valeu, assiste o último vídeo aqui que eu trouxe um panorama geral dessas classificações de ditongos.